A BYD ultrapassou a Tesla e se tornou a maior fabricante de veículos elétricos do planeta. A empresa anunciou uma nova tecnologia que, segundo ela, permite carregar um veículo elétrico quase tão rápido quanto abastecer um carro a gasolina. Os veículos elétricos, ou EVs, estão dominando o mundo. E embora Elon Musk e a Tesla estejam liderando essa transformação, uma reviravolta surpreendente tem dado o que falar. A BYD, uma das principais montadoras chinesas de veículos elétricos, acaba de lançar uma bateria revolucionária que está causando grande impacto na indústria. Não se trata apenas de uma pequena atualização, mas sim de um salto gigantesco que deixou até mesmo Elon Musk apreensivo. Mas o que torna a nova bateria da BYD tão especial? E como ela pode transformar o futuro dos veículos elétricos? Mais importante ainda, o que isso significa para nós, pessoas comuns. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de clicar no botão de inscrição para ficar por dentro das últimas inovações tecnológicas. Vamos falar sobre o mundo dos veículos elétricos, onde duas gigantes, BYD e Tesla, estão disputando para impulsionar o futuro. O coração dessa batalha são as baterias. E não são baterias quaisquer. Elas são a força vital dos veículos elétricos, determinando a autonomia, o custo e a velocidade de recarga. A Tesla, pioneira americana, é o ícone dos veículos elétricos há anos. Seus elegantes Model 3 e Model dominam as ruas, impulsionados por baterias de íon a lítio de alta tecnologia. Essas baterias, como a de 4.680 células, oferecem alta densidade energética. Imagine viagens mais longas com uma única carga. A Tesla foca em desempenho, buscando aquela sensação de carro esportivo mesmo em um sedã familiar. Mas aqui está o problema. Essas baterias utilizam materiais caros como níquel e cobalto, o que aumenta os custos. Além disso, a Tesla tem sido criticada por se apegar a uma mentalidade de design tradicional, quase como se ainda estivesse pensando em carros a gasolina. Agora, entra em cena a BYD, abreviação de Build Your Dreams. Construa seus sonhos. Uma potência chinesa que vem se aproximando da Tesla de forma discreta. A BYD começou como fabricante de baterias, então eles entendem do assunto. Sua arma secreta, a bateria em formato de lâmina, utiliza a tecnologia de fosfato de ferro lítio-ele, FeP. Ela não possui a mesma densidade energética que a da Tesla, o que significa uma autonomia ligeiramente menor, mas é mais barata, mais segura e dura mais tempo. A abordagem da BYD é focada na praticidade, tornando os veículos elétricos acessíveis para o consumidor médio. Em 2024, a BYD vendeu 1 milhão de veículos elétricos, superando os 1 milhão da Tesla. A empresa chegou a ultrapassar brevemente a Tesla como a maior vendedora de veículos elétricos do mundo no final de 2023. A competição fica acirrada quando se trata de carregamento. A BYD lançou uma bomba em 2025, apresentando um carregador de 5 minutos que adiciona 400 km de autonomia, mais rápido do que encher um tanque de gasolina. Os superchargers da Tesla, embora impressionantes, levam 15 minutos para carregar 320 km. A BYD está na frente nesse quesito. E não é só conversa. Eles estão instalando 4.000 desses mega carregadores primeiro na China. A Tesla precisa se apressar ou corre o risco de ficar para trás. A BYD acaba de lançar um divisor de águas, sua bateria Blade de próxima geração. Não se trata apenas de um pequeno ajuste. É uma atualização enorme que pode revolucionar o futuro dos veículos elétricos. Imagine uma bateria mais segura, mais barata e que carrega extremamente rápido. Estamos falando de um carro que pode atingir 80% de carga em tempo recorde graças a uma incrível capacidade de carregamento de 1 megawatt. Isso é inédito para veículos de passageiros e um grande feito. Então, qual é o segredo por trás dessa bateria? Como a BYD
D conseguiu esse salto. O grande problema dos veículos elétricos sempre foram as baterias. Elas são o coração de um carro elétrico, mas trazem alguns problemas. O carregamento demora uma eternidade. Ninguém quer esperar horas para carregar o carro. As baterias se desgastam muito rápido. Com o tempo, elas perdem a capacidade de reter carga. E são caras. É por isso que os veículos elétricos costumam custar mais do que os carros a gasolina. Mas a maioria das baterias de veículos elétricos hoje em dia são de íon lítio, com materiais como níquel, cobalto e manganês. Esses metais ajudam a armazenar mais energia, permitindo que seu carro percorra distâncias maiores com uma única carga. Mas há um porém. A mineração e o refino desses metais são extremamente caros, o que aumenta o custo das baterias e, consequentemente, o preço dos veículos elétricos. A nova bateria Blade da BYD enfrenta esses problemas de frente. Ela foi projetada para carregar mais rápido, durar mais e custar menos, tornando os veículos elétricos mais práticos e acessíveis para todos. Isso pode ser o impulso necessário para convencer mais pessoas a migrarem para a eletricidade. Muitas baterias de veículos elétricos usam níquel e cobalto. Mas esses materiais têm uma desvantagem preocupante: podem superaquecer e pegar fogo. Em casos raros, podem até explodir. Você provavelmente já viu notícias sobre incêndios em baterias de veículos elétricos, e isso deixou muita gente preocupada com a segurança. Problemas na cadeia de suprimentos. Os materiais para essas baterias, como o cobalto, vêm de poucos lugares, como a República Democrática do Congo. Isso cria um grande problema: escassez de suprimentos e entregas pouco confiáveis. Além disso, existem sérias preocupações éticas sobre como esses materiais são extraídos, o que incomoda muita gente. A bateria Blade de próxima geração da BYD chega para enfrentar esses problemas, visando tornar os veículos elétricos mais seguros e menos dependentes de cadeias de suprimentos complexas. A BYD analisou todos os problemas com as baterias de veículos elétricos. Riscos de segurança, altos custos e vida útil curta, e disse: não estamos apenas fazendo ajustes. Estamos reescrevendo as regras. Em 2020, eles apresentaram sua revolucionária bateria Blade. E agora, elevaram o nível com uma bateria Blade de próxima geração ainda mais incrível. Então, o que torna a bateria Blade tão especial? Ao contrário da maioria das baterias de veículos elétricos que dependem de níquel e cobalto, materiais caros e arriscados, a bateria Blade da BYD utiliza um material chamado fosfato de ferro-lítio LFP. Essa simples mudança resolve diversos problemas. As baterias tradicionais podem superaquecer e desencadear uma perigosa reação em cadeia chamada fuga térmica, que pode levar a incêndios ou até mesmo explosões. Mas não a bateria Blade. A BYD a submeteu a testes rigorosos, como perfurar a bateria com um prego. Isso mesmo, o teste de penetração com prego. Além disso, a bateria foi esmagada, dobrada e submetida a calor extremo. Adivinha só. Ela não pegou fogo, nem perdeu a compostura. É como a super-heroína das baterias. A tecnologia LFP não precisa de metais caros como níquel ou cobalto, por isso é muito mais barata de produzir. Isso significa preços mais baixos para você, tornando os carros elétricos mais acessíveis para todos. A maioria das baterias de veículos elétricos começa a perder a eficiência depois de alguns anos, perdendo a capacidade de reter carga, o que reduz a autonomia do seu carro. Mas a bateria Blade é uma maratonista, durando até 5.000 ciclos de carga, muito mais do que as baterias comuns. A bateria Blade original já era um sucesso, mas a bateria Blade de próxima geração da BYD está elevando o patamar a um nível totalmente novo. É mais segura, mais barata e mais eficiente, tornando os veículos elétricos mais práticos e empolgantes do que nunca. A BYD está mostrando como o futuro da direção pode parecer incrível. A BYD, empresa por trás da marca de carros Coupang,
não apenas criou uma bateria incrível, como a tornou ainda melhor. Desde o lançamento da Pong na Europa em outubro passado, a marca expandiu para 15 países em apenas 11 meses. E agora sua bateria Blade de última geração está roubando a cena. Mais potência mesmo tamanho. A bateria antiga da Blade podia armazenar cerca de 150 watt-horas de energia por quilograma. Pense na quantidade de energia que uma bateria consegue armazenar em relação ao seu peso. A nova bateria aumenta esse valor para 190 watts, ora um aumento de 27%. Isso significa que seu veículo elétrico pode percorrer distâncias maiores com uma única carga, sem precisar de uma bateria maior ou mais pesada. Mais viagens, menos recargas e carregamento super rápido. Cansado disso? Pense. E se algo acontecer durante o carregamento ou enquanto o carro estiver estacionado? Esse medo impede muitos compradores. O quarto problema, e muito prático, é a degradação da bateria. Ao comprar um veículo elétrico novo, a autonomia parece boa. Mas após 2 ou 3 anos, essa autonomia começa a diminuir gradualmente. É como acontece com os celulares. Inicialmente, a bateria durava o dia todo, mas depois de 2 anos, mal dura meio dia. A mesma situação se aplica aos veículos elétricos. A única diferença é que a substituição da bateria custa centenas de milhares de rúpias. As pessoas se preocupam com o que farão se a bateria enfraquecer após o término da garantia. Outro problema real é a infraestrutura de recarga. Nas grandes cidades, ainda é possível encontrar carregadores, mas levar um veículo elétrico para cidades menores, vilas ou aldeias ainda parece arriscado hoje em dia. Às vezes o carregador não funciona. Às vezes não há eletricidade. Às vezes o aplicativo não funciona. É nessas horas que as pessoas pensam, um carro a gasolina era melhor. Além disso, o clima também afeta as baterias dos veículos elétricos. Frio extremo ou calor extremo reduzem a autonomia. Na chuva, em áreas montanhosas ou com carga pesada, dirigir um veículo elétrico exige um planejamento diferente. Isso significa que dirigir um veículo elétrico deixa de ser apenas uma questão de dirigir e passa a envolver planejamento. Todos esses problemas afetam não apenas os compradores, mas também a adoção geral de veículos elétricos. As pessoas consideram os veículos elétricos o futuro, mas ainda os veem como um risco. É por isso que muitos dizem, vamos esperar mais um pouco até que a tecnologia amadureça. É aqui que começa a discussão sobre novas tecnologias de baterias, até que a ansiedade em relação à autonomia seja eliminada. O carregamento não seja tão rápido quanto abastecer com gasolina, o medo de incêndio desapareça completamente e a vida útil da bateria se torne confiável. Os veículos elétricos não podem se tornar a primeira opção de todos. As baterias de veículos elétricos atuais são funcionais, mas não perfeitas. E esse é o seu maior problema. Como a bateria da Toyota vai resolver esses problemas? Quando a Toyota fala sobre sua nova bateria, não está falando apenas de uma melhoria, mas sim da solução dos problemas que afligem todos os usuários de veículos elétricos atualmente. A Toyota afirma que sua futura bateria de estado sólido pode eliminar de uma só vez as 3 maiores desvantagens das baterias de veículos elétricos atuais: carregamento lento, autonomia limitada e riscos de segurança. É por isso que as pessoas estão ao mesmo tempo entusiasmadas e um pouco confusas, pois tudo parece bom demais para ser verdade. Primeiro, vamos falar sobre carregamento rápido. A maior queixa dos proprietários de veículos elétricos hoje em dia é que o carregamento demora muito. A Toyota afirma que sua bateria pode resolver esse problema pela raiz. Eles alegam que no futuro, os veículos elétricos poderão ser carregados em apenas alguns minutos e não em horas. Imagine se você parasse na estrada e seu carro estivesse pronto para rodar novamente em 10 minutos. Qual seria a diferença entre um carro elétrico e um carro a gasolina? É por isso que essa afirmação parece quase inacreditável para as pessoas. Porque até agora, isso não foi visto na prática em nenhum veículo elétrico produzido em massa. Agora, vamos falar sobre autonomia.
A Toyota afirma que sua bateria será capaz de armazenar mais energia, o que significa que o carro poderá percorrer distâncias muito maiores com uma única carga. Alguns relatos mencionam até mesmo autonomias de 800 a 1.000 quilômetros. Se isso se confirmar, a ansiedade em relação à autonomia será praticamente eliminada. Os usuários comuns não precisarão se preocupar em recarregar o carro por semanas. Mas é aqui que surgem as dúvidas. Uma autonomia tão grande, um carregamento tão rápido e ainda assim, a bateria é segura. É por isso que as pessoas são cautelosas em relação a isso. O terceiro e mais importante ponto é a segurança. A Toyota afirma que sua bateria terá um risco muito baixo de pegar fogo porque não conterá líquido, que é o maior perigo nas baterias atuais. O nome Toyota está associado à confiabilidade. E se a mesma empresa está dando tanta ênfase à segurança, então o assunto parece sério. Mas aí surge a mesma pergunta: se essa tecnologia é tão segura, por que ainda não está presente em todos os veículos elétricos? Na realidade, o que a Toyota está dizendo é uma visão do futuro, não do presente. A própria Toyota admite que essa tecnologia não é fácil. Levá-la do laboratório para a fábrica é um enorme desafio. Custo, durabilidade e produção em massa são os três principais obstáculos. É por isso que a Toyota não está apenas fazendo afirmações. Ela está realizando testes extensivos. É por isso que as afirmações da Toyota despertam tanto entusiasmo quanto ceticismo. Carregamento rápido, grande autonomia e alta segurança. A combinação dos três é rara no mundo dos veículos elétricos de hoje. É por isso que as pessoas dizem: se isso realmente acontecer, mudará as regras do jogo para a indústria de veículos elétricos. O que diferencia a Toyota é que ela não tem pressa. Ela confia mais na paciência do que na propaganda. É por isso que quando a Toyota diz algo que pode mudar tudo, a indústria não pode ignorar, mesmo que pareça impossível agora. Impacto no mercado global. Quando uma empresa como a Toyota afirma que sua nova bateria pode revolucionar a indústria de veículos elétricos, o impacto não se limita a apenas um carro ou um país. Isso tem um impacto direto em todo o mercado global. Porque hoje os veículos elétricos não são apenas um produto. Eles se tornaram um ecossistema completo. Carros, baterias, estações de carregamento, a indústria petrolífera, governos e o cotidiano das pessoas comuns estão todos interligados. O primeiro impacto será na velocidade do mercado de veículos elétricos. Hoje muitas pessoas ao redor do mundo querem comprar veículos elétricos, mas hesitam. A ansiedade em relação à autonomia, o carregamento lento e as preocupações com a vida útil da bateria as impedem de tomar essa decisão. Se a bateria da Toyota realmente reduzir esses problemas, a adoção de veículos elétricos poderá acelerar repentinamente. Aqueles que dizem, agora não, vamos esperar um pouco, podem migrar diretamente para os veículos elétricos. Isso aumentará a demanda por veículos elétricos em nível global. Ainda hoje, grande parte do mundo depende de gasolina e diesel. Mas se os veículos elétricos se tornarem viáveis, ou seja, com carregamento rápido, grande autonomia e segurança, a demanda por petróleo diminuirá gradualmente. Isso não acontecerá da noite para o dia, mas a tendência é essa mudança. Países exportadores de petróleo, refinarias e empresas de combustíveis terão que mudar seus planos de longo prazo. Até agora, Tesla, BYD e algumas marcas chinesas eram consideradas líderes na corrida dos veículos elétricos. A entrada da Toyota pode mudar esse equilíbrio. A competição não será apenas sobre carros, mas também sobre tecnologia de baterias. A empresa que conseguir fornecer uma bateria melhor sobreviverá no mercado. Isso acelerará a inovação, mas também aumentará a pressão. Inicialmente, as novas tecnologias serão caras. Não há dúvida disso. Mas à medida que a produção aumentar e a concorrência se intensificar, os preços começarão a cair. Os veículos elétricos podem se tornar acessíveis no mercado global. Isso significa que os veículos elétricos não ficarão restritos ao segmento premium, mas se tornarão uma opção real também para compradores da classe média.
Atualmente, governos e empresas estão investindo fortemente em estações de recarga. Com a chegada das baterias de carregamento rápido, o planejamento da infraestrutura também mudará. Os postos de recarga poderão atender mais carros em menos tempo. As longas filas serão reduzidas. Viajar em rodovias ficará mais fácil. Isso poderá tornar o ecossistema de veículos elétricos muito mais eficiente. O sexto impacto será nos países em desenvolvimento. Hoje, a adoção de veículos elétricos está praticamente restrita aos países ricos. Nos países em desenvolvimento, infraestrutura, custo e confiabilidade representam grandes desafios. Se empresas como a Toyota introduzirem baterias confiáveis e duráveis, esses países também poderão avançar rapidamente em direção aos veículos elétricos. Os veículos elétricos poderão se tornar comuns no transporte público, táxis e veículos de entrega. O sétimo impacto será no mercado de trabalho e na indústria. As novas tecnologias de baterias significam novas fábricas, novas habilidades e novos empregos. Alguns empregos tradicionais irão diminuir gradualmente, mas novas oportunidades também serão criadas. Os países que estiverem na vanguarda da fabricação de baterias poderão garantir uma posição sólida na economia do futuro. Os governos já estão incentivando a energia limpa. Se os veículos elétricos se tornarem realmente mais viáveis, as políticas poderão se tornar ainda mais rigorosas. Os subsídios poderão aumentar e os impostos sobre gasolina e diesel poderão subir ainda mais. A longo prazo, as cidades poderão se tornar mais limpas e silenciosas. Mas é importante entender um ponto crucial aqui. Essa mudança acontecerá gradualmente, não da noite para o dia. A tecnologia leva tempo para sair do laboratório e chegar às ruas. A Toyota também acredita nisso, mas os sinais do mercado global são muito claros. Os veículos elétricos são o futuro e a bateria é o seu coração. Se a Toyota cumprir suas promessas em relação às baterias, a corrida global pelos veículos elétricos entrará em uma nova fase. Isso não será apenas uma vitória para uma única empresa, mas um ponto de virada para toda a indústria. E é por isso que o mundo inteiro está de olho no próximo passo da Toyota. É por isso que a Tesla, a BYD e outras montadoras de veículos elétricos estão sentindo a pressão. Quando a Toyota começou a fazer grandes promessas sobre sua nova bateria, não houve pânico imediato na indústria de veículos elétricos. Mas a pressão certamente aumentou nos bastidores, especialmente para a Tesla, a BYD e outras montadoras de veículos elétricos. O motivo é simples: a Toyota não é uma empresa nova nem pequena. Esta é a mesma marca que introduziu com sucesso a tecnologia híbrida no mercado há alguns anos e discretamente construiu uma reputação de carros confiáveis em todo o mundo. Quando uma empresa desse porte entra de vez na corrida dos veículos elétricos, o equilíbrio certamente vai mudar. Até agora, a história dessa corrida tem sido mais ou menos assim. A Tesla é o símbolo da inovação. A BYD é considerada a rainha das baterias e da escala. E as outras empresas estão ou tentando alcançá-la ou experimentando. Até agora, a Toyota parecia estar ficando para trás nessa corrida. Mas, na realidade, ela não estava atrasada, e sim em um caminho diferente. O foco da Toyota não estava em lançamentos chamativos, mas no problema central, a bateria. É isso que aumenta a tensão entre a Tesla e a BYD. A Toyota não está falando de uma disputa direta. Não está dizendo somos melhores que a Tesla ou vamos ultrapassar a BYD. Mas, quando afirma que sua bateria pode mudar fundamentalmente os veículos elétricos, a mensagem é clara. A corrida dos veículos elétricos não se resume mais a software, telas ou aceleração. Agora, a corrida é sobre baterias. E a Toyota tem muita experiência em baterias. Agora vamos ao que mais chamou a atenção: uma autonomia de 800 a 1.000 quilômetros e uma longa vida útil da bateria. Hoje, a autonomia é o maior ponto de preocupação para os usuários de veículos elétricos. Quem usa o carro diariamente não quer ter que pensar todas as manhãs:
A bateria vai ter carga suficiente hoje? A Toyota afirma que sua bateria será capaz de armazenar tanta energia que o usuário médio não precisará se preocupar com recargas frequentes. Imagine o quanto a experiência de dirigir mudaria se um veículo elétrico pudesse funcionar facilmente por uma semana, com uma única carga. Ir ao escritório, levar as crianças à escola, viagens de fim de semana, tudo seria possível sem qualquer planejamento. Esse tipo de mudança pode tornar os veículos elétricos mais práticos para o uso diário. A vida útil da bateria é uma questão igualmente importante. Hoje em dia, quem compra um veículo elétrico sempre faz a mesma pergunta: o que acontecerá com a bateria depois de 5 ou 6 anos? A Toyota afirma que sua bateria será mais estável e se degradará mais lentamente. Isso significa que a autonomia não diminuirá significativamente mesmo após muitos anos. Para usuários diários, isso significa tranquilidade. Eles não precisarão se preocupar com grandes despesas assim que a garantia expirar. É aqui que começa a tensão entre a Tesla e a BYD. A Tesla tornou os veículos elétricos atraentes e desejáveis, enquanto a BYD dominou o mercado com custo e escala. Mas se a Toyota conseguir reunir confiabilidade, grande autonomia e longa duração da bateria, muitos compradores podem naturalmente se sentir atraídos pela marca, especialmente aqueles que buscam uma solução estável, não uma experiência. A base de clientes da Toyota é diferente. Seus compradores priorizam a confiança em vez da empolgação. Se essas mesmas pessoas migrarem para veículos elétricos, o perfil do mercado de veículos elétricos poderá mudar. Os veículos elétricos deixariam de ser apenas para os primeiros a adotar a tecnologia e poderiam se tornar populares. Essa mudança deixa outras empresas apreensivas. Há outro ponto sutil aqui. A Toyota não está com pressa. Ela afirma que a tecnologia chegará, mas somente quando estiver pronta. Isso significa que quando a Toyota lançar seu produto, não será um produto incompleto. Essa mentalidade força a Tesla e a BYD a também investirem mais seriamente em tecnologia de baterias. Sempre que se fala da nova bateria da Toyota, a pergunta mais comum é: se a tecnologia é tão poderosa, por que a Toyota não a lança agora? E essa pergunta, na verdade, destaca a maior força da Toyota. A Toyota nunca tem pressa. Seu plano de longo prazo sempre foi simples. Primeiro, é preciso compreender plenamente a tecnologia, depois testá-la em condições extremas. Em seguida, controlar os custos. E só então disponibilizá-la ao cliente. A Toyota sabe muito bem que, uma vez quebrada a confiança no mercado de veículos elétricos, é muito difícil recuperá-la. A bateria é a parte mais cara e sensível de um veículo elétrico. Se surgirem problemas após o lançamento, como redução da autonomia, dificuldades de carregamento ou preocupações com a segurança, o prejuízo não será apenas para o produto, mas também para a marca. É por isso que a Toyota está focando na confiabilidade a longo prazo, em vez de em promoções passageiras. Os testes da Toyota não se limitam ao laboratório. A Toyota testa suas baterias em todas as condições possíveis: calor, frio, vibração e uso prolongado. Na vida real, os carros não operam em condições perfeitas. Trânsito, estradas ruins, condições climáticas extremas. Tudo isso afeta a bateria. A Toyota quer que suas baterias suportem tudo isso sem se degradarem rapidamente. Essa mentalidade a diferencia de outras empresas. Agora vamos falar sobre redução de custos. Desenvolver tecnologia é uma coisa, mas torná-la acessível é outra. As baterias de estado sólido são atualmente muito caras. Os materiais são dispendiosos, o processo de fabricação é complexo e a produção é lenta. Mesmo que a Toyota lançasse um veículo elétrico hoje, este continuaria restrito a compradores de alto poder aquisitivo. Esse não é o objetivo da Toyota. Seu objetivo é o mercado de massa. A empresa quer uma bateria que possa ser instalada em milhões de carros, não apenas em um número limitado de modelos. É aí que começa a verdadeira batalha de produção e custo.
Fabricar uma bateria em laboratório é relativamente fácil, mas produzir milhões de baterias com a mesma qualidade em uma fábrica é a tarefa mais difícil. Mesmo um pequeno defeito pode levar a uma perda significativa na linha de produção. A Toyota leva essa etapa muito a sério. A Toyota quer, antes de mais nada, tornar o processo simples, repetível e estável. A empresa sabe que o futuro dos veículos elétricos só será sustentável se as baterias forem baratas, duráveis e fáceis de produzir. Caso contrário, os veículos elétricos continuarão sendo um produto dependente de subsídios. A Toyota acredita em um modelo autossustentável em vez de depender de subsídios. Agora a questão é: quando essa bateria chegará de fato? A Toyota não anunciou oficialmente uma data exata. Alguns prazos apontam para o futuro, mas são intencionalmente vagos. O motivo é simples. Os lançamentos de tecnologia são baseados na prontidão, não em prazos. A Toyota não quer se pressionar. Se anunciarem uma data e não cumprirem o prazo, as expectativas serão frustradas. A Toyota já indicou que essa bateria não chegará de repente da noite para o dia. Provavelmente será introduzido primeiro em modelos limitados e, em seguida, a produção será ampliada gradualmente. Essa é a abordagem mais provável. O custo pode ser mais alto na fase inicial, mas os preços podem cair à medida que a produção aumentar. Essa incerteza é o que deixa a indústria de veículos elétricos apreensiva. Não há uma data exata, mas a direção é clara. A Toyota está se movimentando discretamente, mas com seriedade. Quando for lançada, não será apenas uma nova bateria, mas o resultado de anos de testes, planejamento e paciência. Em última análise, essa é a maior força da Toyota. Ela não anuncia o futuro prematuramente, mas entrega no momento certo. E a indústria de veículos elétricos sabe que, quando a Toyota finalmente entrar em cena, não estará despreparada. Se você gosta de histórias sobre essas tecnologias do futuro, inscreva-se no canal agora. Aqui revelamos a verdade antes dos grandes lançamentos. Curta o vídeo, comente e fique conectado para não perder nenhuma novidade importante.